E eu quero comunicar ao plenário que essas medidas provisórias, e pediria a atenção dos senhores congressistas, senadores e senadoras, que a Câmara tem um compromisso de votar aquilo que nós encaminhamos, que era exatamente a deliberação de matérias que vão definir prazo nas medidas provisórias para o Senado se pronunciar, porque, senador Cássio, eu disse aqui várias vezes nas reuniões de líderes, e é bom que Vossa Excelência, como primeiro vice-presidente da Casa, escute o que eu vou falar aqui, por favor, para dizer uma única coisa. Não dá para a gente ficar votando medidas provisórias que chegam a essa Casa de afogadilho. Com todo o respeito que tenho pelo líder do governo, senador Romero Jucá, que inclusive é meu companheiro de partido, nós não podemos substituir aqui os mandatos de 80 senhores senadores, porque o presidente não vota, em matérias importantes que são debatidas e discutidas nas medidas provisórias. Portanto, as novas medidas provisórias, a partir dessa data, a partir do dia de hoje, as que forem emitidas a partir do dia de hoje, hoje é dia 16 de agosto, as que forem emitidas a partir do dia de hoje, eu não receberei medida provisória que não chegue aqui com prazo para que o plenário possa se manifestar favoravelmente ou contrariamente, ou emendar essas medidas provisórias para que elas tenham tempo de voltar à Câmara dos Deputados. Muitas vezes, em algumas matérias e algumas emendas, são inseridas na Câmara dos Deputados e muitas vezes os senhores e senhoras senadoras, individualmente ou até coletivamente, não concordam com essa emenda. Pode fazer a retirada da emenda, ela volta para a Câmara dos Deputados e a Câmara pode reinserir ou optar, mas a responsabilidade ficará com quem fez a emenda, sem a homologação automática dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Os mandatos são insubstituíveis, a não ser do que determina o artigo 56 da Constituição, que dá regras na substituição de mandatos, mesmo que temporários, por doença, por ausência, por interesses particulares, ou então para assumir cargos em outras funções. Então, a partir de hoje, dia 16, medidas provisórias que estão em andamento, eu ainda vou aceitar na condição passada. As que forem emitidas a partir de agora, eu terei prazo mínimo de 15 dias para que essas matérias tramitem. Felizmente chegou aqui uma que vai vencer 7 de setembro. Portanto, haverá tempo dos senhores e senhoras senadoras fazerem as suas manifestações em relação a essa que chegou com prazo. Se tem outras medidas provisórias em comissões ou na Câmara dos Deputados que foram emitidas pela Presidência da República até a data de hoje, eu vou aceitar nas condições anteriores. A partir de amanhã, eu não mais tomarei decisões diferentes daquilo que estou dizendo aqui, e já comuniquei isso, inclusive, à própria Presidência da República, que é o líder do governo. Portanto, eu quero pedir apenas a compreensão dos senhores senadores e senhoras senadoras para uma regra que havia até a presente data, né? Essa regra não existe ainda, mas a mesa, o presidente de ofício, toma essa deliberação para que os senhores possam, na plenitude, exercer os mandatos que foram delegados pelos estados que Vossas Excelências representam. Senador Lindenberg, pede a palavra. Eu quero parabenizar a decisão de Vossa Excelência. Eu acho que uma decisão como essa reorganiza a tramitação das medidas provisórias na Câmara e no Senado. Com certeza, a liderança do governo, sabendo desse prazo, vai correr para ser votado antes, e nós podemos apreciar as matérias aqui e modificar, porque daria tempo de voltar para a Câmara dos Deputados. Eu quero publicamente parabenizar.
Essa decisão vai organizar a tramitação dessas MPs. Agora, em relação às que já existem, senhor presidente, você sabe que a gente tem sido até muito tolerante. Quando é uma medida provisória que não há discordância e tem prazo, a gente concorda passar por cima do prazo de 2 sessões. O que eu queria também é que ficasse muito claro que nessas agora é importante que a gente tenha aqueles 2 dias de prazo para estudar, para debater a matéria antes da votação. Então, esse era um ponto também para nós aqui muito importante. Nós estamos dispostos a facilitar quando for uma questão que não tiver polêmica, mas quando a matéria for polêmica, pelo menos esse prazo de 2 dias, como é praxe, já há um acordo. Na realidade, não são 2 dias, são 2 sessões ordinárias. 2 sessões ordinárias, 2 exatamente. sessões ordinárias. Exatamente. Obviamente que eu tenho a sessão de hoje e tenho a sessão de amanhã, às 11 horas da manhã. Se não houver anuência para votarmos hoje, obviamente que amanhã é sessão ordinária, votaremos amanhã. Mas essa acaba dia 7, né? Essa acaba uma dia 18 de agosto e uma de 7 de setembro. E a outra 7 de setembro. A 7 de setembro tem prazo. Não, presidente... A do dia 18 é que... Presidente, dentro desse espírito de colaboração com Vossa Excelência, nós, no caso como esse, até concordaríamos. Existia um acordo, não é uma medida provisória polêmica. Então, se Vossa Excelência quiser, inclusive, ser votado no dia de hoje, nós não vamos nos opor. O que eu queria que ficasse registrado é quando tivesse polêmica, quando a medida provisória fosse polêmica, as 2 sessões ordinárias fossem... Eu vou obedecer as 2 sessões nas medidas provisórias que já foram emitidas até o dia 16. As que foram emitidas a partir do dia 17, eu não vou prever apenas 2 sessões. Eu vou prever o prazo de 15 dias para que esse plenário possa se manifestar favorável ou contrariamente. Se ela chegar aqui com prazo de 15 dias e 2 dias depois, regimentalmente, o plenário houver anuência do líder para votar, votaremos a matéria se ela for de unanimidade da Casa. Se ela tiver emenda, eu vou colocar as emendas em votação com o prazo de que ela volte para a Câmara dos Deputados, para que a Câmara delibere o que achar que deve deliberar.